Pessoal, começa esse vídeo pedindo o seu apoio. Esses últimos dias o YouTube aparentemente mudou o algoritmo, mudou alguma coisa internamente e isso acabou derrubando bastante o canal. Então eu peço por gentileza que você deixe o seu like agora no vídeo para ajudar o canal voltar a ter o crescimento que ele tinha até na semana passada, porque essa é a sua função. Eu lanço um instrumento de reflexão aqui no YouTube e a função de vocês é serem propagadores desse instrumento de reflexão. E como vocês fazem isso? Compartilhando o vídeo, deixando um comentário ou pelo menos o like já ajuda demais para que mais pessoas sejam impactadas pela nossa mensagem. Então eu conto com o apoio de cada um de vocês, deixando o like e se inscrevendo caso ainda não sejam inscritos do canal. E ontem o Ciro Gomes participou de uma entrevista para o Marco Antônio Villa. Marco Antônio Villa, que você já conhece, historiador, era da Jovem Pan, depois foi para a Band, voltou para a Jovem Pan, saiu de novo da Jovem Pan por brigas com o Digão Constantino, Rodrigo Constantino, que todo mundo também já conhece. Aquele rapaz que o Ciro Gomes acabou em uma espécie de debate, uma participação, perguntou para ele assim, dá bilhão, né? Dá bilhão. E o Constantino parece que nunca conseguiu superar isso. Mas o Villa já está com 500 mil inscritos, a última vez que eu tinha visto o canal dele estava com 150 mil, houve um crescimento também bem legal do canal do Villa, que a gente brincava que ele era um inscrito aqui do nosso canal. Mas foi uma entrevista do Ciro Gomes para o Villa, uma entrevista que eu achei interessante. Claro que teve alguns pontos, na verdade teve um ponto que ficou ausente, que eu gostaria de fazer uma reflexão com você mais para frente no decorrer desse vídeo. O principal assunto foi o livro do Ciro Gomes, que ele lançou recentemente. É um livro que tem aberto algumas portas para o Ciro Gomes, para que ele possa, no caso, aparecer em canais, aparecer em programas de rádio. Então foi um instrumento muito interessante para que o Ciro Gomes tivesse espaço para poder conversar. Então por que você vai chamar o Ciro Gomes de novo? O que justifica você chamar o Ciro Gomes para aparecer no seu canal, aparecer no programa de rádio? Olha, ele lançou um livro, então vamos conversar sobre esse livro. Então o livro abriu portas para o Ciro Gomes, abriu espaços para o Ciro Gomes e isso, claro, é muito importante para alguém que quer ser presidente da República em 2022. O Ciro Gomes, ele pode ser um beneficiado por essa expansão do Bolsonaro no Nordeste, tentando destruir o lulismo, porque nós sabemos, o Bolsonaro ele pode conseguir acabar com o lulismo no Nordeste. Só que há um preço a ser pago por isso, porque sem o lulismo há uma abertura para outros possíveis candidatos emergirem e irem até o segundo turno com o Bolsonaro. Claro que o favorito deles, na ausência de Lula, porque existe toda uma indefinição jurídica, não sabemos se Sérgio Moro vai ser considerado suspeito, se ele vai ser afastado do cargo não se ele vai ser considerado suspeito, se os processos vão voltar para a primeira instância, nós não sabemos como isso vai se desdobrar. Nesse momento, Lula não pode ser candidato. Sérgio Moro ele surge como sendo o favorito a ir para Bolsonaro, a ir com Bolsonaro para o segundo turno. Mas também tem o projeto que pode ter uma quarentena para juízes e aí não pode disputar a eleição. Então há uma indefinição com relação a essa segunda vaga ao segundo turno. E o Ciro Gomes, com a destruição do lulismo provocada pelo Bolsonaro, pode se beneficiar bastante, porque sem o lulismo, o fanatismo por parte da esquerda, questões nessa ordem podem acabar sendo reduzidas e ele pode surgir como sendo um candidato viável ao segundo turno. Tá? Antes de prosseguirmos, eu gostaria de fazer uma ressalva aqui, porque muitas pessoas falam que em 2018, se o Lula tivesse apoiado o Ciro Gomes no primeiro turno, o Ciro Gomes teria ido e vencido o Bolsonaro em um segundo turno. Eu já acho isso uma análise um pouco equivocada. E agora com o Lula falando que poderia apoiar um outro candidato, o PT poderia sair como vice, o Villa até mesmo fez essa pergunta ao Ciro Gomes, e falou que ele é maior do que o PT, e o Ciro Gomes falou muito bem, não, eu não sou maior do que o PT, tá? O PDT também não é maior. Só que há um equívoco com relação às eleições de 2018. O Ciro Gomes, sozinho, sem apoio do PT, venceria o Bolsonaro no segundo turno. Agora, o Ciro Gomes, atrelado ao Partido dos Trabalhadores, teria condições de vencer o Bolsonaro em um segundo turno? Eu acho que não. Porque o que aconteceu? O grande motor das eleições de 2018 foi justamente o sentimento antipetista. O antipetismo elegeu o Bolsonaro. E se o Ciro Gomes estivesse junto com o Partido dos Trabalhadores, ele iria absorver, ele iria se sujar, se contaminar, sujar não, mas se contaminar com esse sentimento antipetista.
e o Ciro Gomes seria o candidato do PT. Não haveria o poste do Lula, que foi o Haddad, não seria mais o Haddad, seria o Ciro Gomes. Então eu acho que o resultado daria na mesma. Ciro Gomes venceria, Bolsonaro no segundo turno venceria, mas não com o apoio do PT no primeiro turno. Tá? Sozinho, sem a influência petista, ele venceria. Mas essa é a interpretação que eu tenho. Se você tiver uma interpretação diferente, por favor, você tem aqui os comentários para poder dar a sua opinião com relação a isso. Agora, a entrevista foi muito interessante. O Ciro Gomes, ele consegue discutir vários assuntos. A linguagem dele foi uma linguagem mais acadêmica, não foi uma linguagem tão popular, não foi uma linguagem fácil, palatável para todos. Talvez o Marco Antônio Villa, por ser professor, por ser historiador, por ser alguém formado pela Universidade de São Paulo, que sempre gosta de ficar puxando o discurso para cima, o Ciro Gomes tenha interpretado que aquele era um cenário para um discurso mais eloquente, para um discurso mais rebuscado, e por isso assim ele o fez. Mas o Ciro, ele se mostra alguém muito preparado para entender o cenário político nacional, o contexto brasileiro. E ele vai falando, fala da desindustrialização, ele fala dos problemas do Bolsonaro, ele fala de problemas internacionais. Então ele se mostra alguém preparado para ser presidente. Mas o fato dele se mostrar alguém preparado para ser presidente não significa que ele vai conseguir ser presidente da República em 2022. Isso porque eu vejo que falta ao Ciro Gomes um discurso mais para o trabalhador. E isso é algo que eu já venho reclamando com vocês há muito tempo. Entretanto, vendo a entrevista do Ciro Gomes para o Marco Antônio Villa, me deu um estalo. Eu falei assim, poxa, eu estou cobrando do Ciro Gomes que ele faça um discurso para o trabalhador. Mas é isso mesmo que ele quer? Ele quer fazer um discurso para o trabalhador? O Ciro Gomes, ele quer de fato os votos do trabalhador? É claro que ele quer, todo mundo quer, porque é uma quantidade grande. Na verdade, os políticos eles querem voto de todo mundo, porque assim eles conseguem ser eleitos com uma maioria. Mas eles vão direcionando o discurso para um público específico. Tá? Então você tem públicos específicos, apesar que se vender, né, se votarem em públicos diferentes, ótimo, melhor para eles. Daí eu começo a pensar, será que os trabalhadores, os mais pobres, eles são de fato o eleitorado que o Ciro Gomes quer abraçar? Porque talvez eu possa estar cobrando do Ciro Gomes algo que ele não quer, algo que ele não pode entregar. Mesma coisa, eu estou cobrando que uma margarida seja vermelha, ela não pode ser vermelha, quem é vermelha é rosa, não é a margarida. Então às vezes eu estou fazendo uma cobrança que é incompatível. E eu comecei a perceber, comecei a pensar sobre isso, vendo essa entrevista do Ciro Gomes com o Marco Antônio Villa. Talvez o eleitor que o Ciro Gomes queira abraçar seja o eleitor de classe média, seja justamente aquele eleitor que está descontente com o Bolsonaro, ou que ficou descontente com o Bolsonaro, que pode ir para Sérgio Moro, mas o Ciro Gomes quer abraçar essa parcela do eleitorado. Aquele eleitorado que seria composto mais ou menos pelo Nando Moura. Nando Moura, aquele youtuber que tem um youtuber de direita, cristão conservador, que tem uma quantidade grande de inscritos, são mais de 3 milhões de inscritos. E o Nando Moura, ele é o representante de um grupo. Talvez o Ciro Gomes queira esse eleitorado. O eleitorado descontente com Bolsonaro, que votou em Bolsonaro no primeiro turno, que votou em Bolsonaro no segundo turno, que seria o eleitorado mais lavajatista. Ele pode adotar essa estratégia. Não sei se vai dar certo. E aí dependeria muito de Sérgio Moro. Tá? Se Moro vai ou não vai ser candidato. Talvez ele conte com isso, talvez ele conte com o impedimento de Sérgio Moro ser candidato, talvez pelo fato de Ciro Gomes ter muito mais acesso aos bastidores da política, tenha muito mais informações de bastidores do que nós, pode ser que ele já saiba que o Rodrigo Maia vai conseguir emplacar aquele projeto da quarentena do juiz, que ele não vai poder ser candidato à presidência da República. E sabendo disso, ele acaba fazendo um discurso mais voltado para esse eleitorado. É uma possibilidade que nós não podemos descartar. Se ela é forte, se ela é fraca, se ela é verdadeira ou se ela é algo só que eu estou especulando, nós vamos ter que esperar para ver. Agora, o discurso do Ciro Gomes se mostrou um discurso muito para a classe média. Não foi um discurso para os trabalhadores. E eu não acho que o Ciro Gomes, e assim, nem sou ingênuo de achar que o Ciro Gomes não saiba direcionar um discurso. Tá? Nós não podemos achar isso. O Ciro Gomes já foi prefeito, já foi governador, já foi ministro.
Então já foi deputado federal, ele tem uma longa trajetória política, tem um eleitorado de 12% nas eleições, então ele sabe muito bem como se portar politicamente. E as nossas reclamações com relação a ele não se portar com os mais pobres, não dialogar com o trabalhador, possa ser uma opção dele, que ele quer mesmo é o eleitorado da classe média, porque ele já viu que se ele for para o campo do trabalho, ele vai acabar batendo com o eleitorado lulista ou com o eleitorado petista e agora com essa nova vertente do Bolsonaro, né? Esse bolsonarismo popular, esse lado mais populista do Bolsonaro. Então, para evitar degladiar com o Lula e com o Bolsonaro por essa parcela do eleitorado, porque ele acabaria ficando com as migalhas, ele direciona o discurso dele para uma outra camada da população, para a classe média, para uma parte mais classe média e elite, que votaria talvez no João Dória ou no Sérgio Moro. E vendo também o que nós podemos colocar, vendo o movimento do MDB e do Democratas, que estão mais propensos a apoiar João Dória em 2022. Então ele disputaria esse eleitorado contra o João Dória. É uma possibilidade que eu estou levantando aqui no canal, mas vamos ver como o Ciro Gomes vai se comportar daqui para frente. Eu, sinceramente, acho que esse é uma estratégia do Ciro Gomes, claro, obviamente, mas eu acho que para o Ciro Gomes seria melhor um discurso mais para o trabalhador. Tá? A esquerda não tem esse tipo de discurso, não consegue mais se conectar com o trabalhador. Eu concordo com essa visão, que não é uma visão só minha, é uma visão do Tarso Genro, é uma visão da professora Esther, da Universidade de São Paulo, agora Esther Solano, da Universidade de São Paulo, professora de Sociologia, da USP, e outras pessoas também têm, a Tatiana Roque, da UFRJ, também tem essa percepção que nós temos aqui no canal. Então talvez o Ciro Gomes ele possa falar assim, bom, já que eu não vou mais me conectar com o trabalhador mesmo, eu vou tentar os votos da classe média. É uma possibilidade, é uma estratégia, vamos continuar observando. Fazia tempo que eu não via entrevistas do Ciro Gomes, porque essa é com o Marco Antônio Villa, então eu resolvi prestigiar. Deixa aqui nos comentários se você também tem percebido isso e o que você acha, que se essa postura do Ciro Gomes ela vai ser mais produtiva ou menos produtiva. O que nós estamos vendo é que um discurso do Ciro Gomes é um discurso de alguém de centro, porque ele não vai para as paixões, ele não menciona, não tenta ir para esse lado das paixões, do lado mais emocional, porque um discurso de centro é de fato um discurso racional. E ele até mesmo se considera alguém de centro-esquerda, como o próprio Villa falou. Se você não viu a entrevista, o link está aqui na descrição. Eu gostaria que você visse a entrevista e também fizesse o seu comentário aqui no canal. Aguardo seus comentários, deixe seu like e me siga também lá no Twitter, @profileoficial.